noite. Hoje vamos dar início a mais um podcast. Meu nome é Joyce. Meu nome é Keila. Meu nome é Vitória. Meu nome é Cris. Hoje a gente trouxe dois convidados. Pode ser com nós. Olá, meu nome é Bruna Barbosa, sou psicóloga clínica. Sou Pedro Campelo Júnior, sou médico psiquiatra. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o toque. A gente vai direcionar algumas perguntas e aí a gente vai respondendo conforme a gente achar. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: o que caracteriza o transtorno obsessivo compulsivo e como diferenciá-lo de simples manias ou comportamentos de perfeccionismo? Tem algumas pessoas que são perfeccionistas, outras pessoas já carregam mesmo a síndrome. Vamos lá. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado pelas obsessões, que são os pensamentos normalmente intrusivos, associados a comportamentos ou pensamentos ou qualquer ato disfuncional que servem para aliviar esse pensamento. Tá? Então, na verdade, a característica principal é essa. Você tem pensamentos que são disfuncionais, que vão trazer prejuízos para você, que normalmente eles são sempre intrusivos, eles podem ser de diversas formas, de várias naturezas, mas associados ao comportamento ou pensamento ou qualquer outro ato não racional, não produtivo, que servem com o único intuito de aliviar esses pensamentos intrusivos. Essa é a característica principal. Com relação à questão da disfuncionalidade, de a gente comparar com as manias, né, que você falou, a principal diferença é que, de um modo geral, as pessoas que têm os hábitos, as manias, ainda que elas possam incomodar de alguma forma, elas não geram uma certa disfuncionalidade da pessoa. A pessoa sabe que aquilo é uma mania. Isso é uma das coisas que caracteriza o toque. A pessoa sabe que aquilo é disfuncional, mesmo assim ela continua fazendo, porque o desconforto dela pelas obsessões é muito grande e só é aliviado pelos atos compulsivos. Por que o toque é considerado um transtorno de ansiedade e quais são seus principais sintomas? O toque, ele acontece primeiramente, é uma obsessão, né, formada por pensamentos ou até imagens mentais, onde a pessoa começa a ter pensamentos funcionais como se algo ruim fosse acontecer. Quando a pessoa tem esses pensamentos, ela vai ter um aumento da ansiedade, né? A gente entende que os nossos padrões de pensamento, eles elevam a nossa ansiedade ou qualquer outra emoção. Na medida que essa ansiedade aumenta, a pessoa começa a ter comportamentos compulsivos. É aquela questão de fazer algo para que aquela ansiedade reduza, para reduzir aquele desconforto, né? Então segue uma linha de obsessão, onde vem o pensamento, a imagem mental, aumento da ansiedade e compulsão, que é aquele comportamento que é o ato de repetir algo. Que leva uma pessoa a desenvolver pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, mesmo reconhecendo que são irracionais. Então, o toque, ele tem vários fatores, né? Fatores biológicos, fatores psicológicos, ambientais. Existe também uma desregulação neuroquímica no cérebro, né? Como alteração da serotonina, do glutamato. Então, existem vários fatores que levam a pessoa a esse quadro, né? Mesmo sabendo que é irracional, que aquilo não é real, a pessoa acaba ficando compelida a ter esses comportamentos, né? Muitas das vezes, mesmo sabendo que não é uma ideia racional, ela não tem controle sobre esse ato. Nesse caso, tem algo específico, por exemplo, do biológico, que vai envolver todas as crianças? É algo ali nítido mesmo ou tem coisas separadas que pode trazer o transtorno? Por exemplo, lavar a mão ali é algo da criança, tipo assim, tô fazendo comida e preciso lavar a mão o tempo inteiro. Pode ser um transtorno obsessivo, no caso, ou não? Só realmente uma rotina que ele tem? Não, inicialmente, basicamente, quando a gente fala de toque, basicamente a gente tem que ter essa compreensão grande dessa definição que eu dei inicialmente, que eu falei inicialmente, que as obsessões, elas não são racionais, elas não são produtivas, elas não são viáveis do ponto de vista das atividades do dia a dia. Entendeu? Então, assim, quando eu lavo a mão porque ela está suja, não é toque. Né? Quando eu lavo a mão, mesmo sabendo que ela está limpa, porque se eu não lavar eu me sinto desconfortável, aí eu posso pensar em toque. Né? Também não é tão simples assim o diagnóstico, mas de um modo geral a disfuncionalidade é essa.
Existe uma situação muito clara no toque em que a pessoa sabe que aquilo é disfuncional, sabe que não há necessidade daquilo, mesmo assim, a ansiedade, foi a pergunta anterior, né, do por que considera um transtorno ansioso, é nesse aspecto. Não existe não tem necessariamente um fator prático, um fator real para que a pessoa haja ou tenha aqueles pensamentos. Eles são intrusivos, eles vêm mesmo que você não queira. Então, se eu estiver fazendo comida e eu tiver que lavar o legume ou a mão depois de fazer alguma coisa, isso é normal. Agora, se eu acabar de lavar, sei que minha mão está limpa e fico com a sensação de que se eu não lavar de novo, e no toque não é só como você citou aí da limpeza, não é só limpeza, ela pode ser outras coisas. Eu posso entender que se eu não lavar minha mão, pode cair vou falar uma coisa exagerada, pode cair um avião e matar 1000 pessoas. E eu ficar com essa sensação desconfortável, né, e ter que fazer para aliviar aquilo. Então não é uma coisa funcional, não é prática, e principalmente, dentro dessa definição, acho que ela é muito importante quando a gente pensa em toque. Para todo mundo que está estudando ou lida com isso no dia a dia. A pessoa tem a clareza de que aquilo é disfuncional. Ela sabe que não tem sentido, mas mesmo assim ela faz, porque o pensamento, o desconforto gerado, a ansiedade é muito grande. E só alivia temporariamente quando ela faz aquele ato. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Como psicólogo e psiquiatra atuam em conjunto no diagnóstico e tratamento de toque? Eu falo, depois você complementa? Pode, gente, à vontade. Então, a gente vai estar atuando aí principalmente com a TCC, terapia cognitivo-comportamental, que hoje em dia é até uma das mais indicadas para esse quadro, né? O psicólogo, na sessão de terapia, ele vai estar entrando com estratégias próprias, né, da abordagem, vai estar tratando dessa parte mais cognitiva. Como o toque tem uma relação muito estreita com o pensamento, com interpretações disfuncionais, é desadaptativo, é disfuncional nesse sentido, é necessário técnicas específicas e o trabalho de reestruturação cognitiva dessa parte que está disfuncional. Então, em terapia, a gente vai estar tratando essa parte do pensamento, levando o paciente a entender aquilo que é racional, o que não é racional, fazendo a psicoeducação sobre o que ele tem, né? Entrando ali com estratégias específicas para trabalhar os pensamentos. Então, essa minha parte ali como psicóloga em terapia vai estar levando esse paciente a trabalhar, a melhorar e a reestruturar essas cognições, esses pensamentos funcionais que o levam a reforçar o quadro, né? Porque o pensamento, uma vez que tem o pensamento e eleva a ansiedade, aí tem a compulsão, quanto mais o paciente repete, né, o comportamento, mais ele reforça o ciclo do toque, né? Então a ideia é o quê? Eu identifico, eu trabalho o pensamento para que eu tenha redução da ansiedade e não mais tenha compulsão, dentre vários tipos de toque, né? Que vai ter, cada um a gente vai estudar aquele caso ali, ver qual que é o toque daquele paciente, fazer ali uma lista para entender ali a prioridade do que tem que ser trabalhado primeiro, e ali vai fazer a reestruturação desses pensamentos disfuncionais. Do ponto de vista da parte psiquiátrica, ele basicamente vai partir da gente fazer a identificação, fazer o diagnóstico propriamente dito, né, com base nos sinais, dos sintomas, na evolução. Em psiquiatria é sempre importante a gente entender, ter esse entendimento bom da evolução, do quanto alguns diagnósticos são relativamente simples, mas a maior parte deles são complexos e demandam tempo. A gente precisa ver a evolução dele, não só os sintomas no momento. Então, conseguir concluir esse diagnóstico do ponto de vista, não porque quando a gente fala em diagnóstico, vocês todos são estudantes de psicologia, Bruno é psicólogo, a gente sempre fala, o psicólogo ele faz o diagnóstico psicológico, e a gente como médico, ele não difere muito, porque os critérios são os mesmos. Hoje a gente usa o DSM-5, o CID-11, o CID-10 anteriormente, mas a gente faz o que a gente chama de diagnóstico nosológico, é o diagnóstico médico propriamente dito. E com base nisso, a gente vai sempre orienta a fazer a psicoterapia associada, né? A psicoterapia é muito importante no quadro do toque, terapia cognitivo-comportamental, especificamente, como a Bruna falou, reiterando aqui o que ela disse. Do ponto de vista medicamentoso, né? Do ponto de vista do psicofármaco, durante muito tempo a gente utilizou uma medicação que era a primeira linha, que era uma medicação mais antiga, que são da classe dos tricíclicos, que é a clomipramina, tá? Que era o Nafanil antigamente, que é uma medicação muito boa, mas como uma medicação mais antiga, ela tinha muito efeito colateral, muita reação adversa.
Normalmente o toque ele necessita de doses bem altas da medicação se comparado com outras patologias. Então, quando eu faço uma medicação como a clomipramina, que é um antidepressivo da classe dos tricíclicos, para toque, eu normalmente preciso de doses muito mais altas do que normalmente utilizaria para depressão. Depois de um tempo, a gente começou a utilizar, se utilizou muito também os antidepressivos, os inibidores seletivos de captação de serotonina. Esses são mais comuns da maior parte das pessoas ouvirem, escitalopram, sertralina, fluoxetina, enfim, outros inibidores também. Mais recentemente, tem uma medicação que hoje é considerada a primeira linha de tratamento do toque, que é a fluvoxamina. A fluvoxamina tem um nome, marca que às vezes as pessoas conhecem mais que é o Luvox, mas é a fluvoxamina, é a medicação que é a primeira linha. Ela é o inibidor de serotonina, tem muito menos efeito colateral, né? A gente tem algumas dificuldades em alguns pacientes por questões de custo. Se a gente comparar com o custo com outras medicações, é bem mais alto, mas é a medicação de primeira linha. Então, primeira linha de tratamento é a fluvoxamina, depois os inibidores seletivos de modo geral, e hoje a gente utiliza menos a clomipramina pelos efeitos colaterais e reações adversas. Quais os critérios clínicos que ajudam a diferenciar o toque e de outros transtornos, como o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva? No caso do toque, né, a gente vai entender como os critérios do pensamento, onde o pensamento é alterado, e a compulsão. E ele é mais, vamos dizer assim, flexível. No caso do transtorno de personalidade, ele é mais rígido, mais inflexível. Aquela pessoa que tem um transtorno de personalidade compulsiva, ele vai pensar que todo aquele comportamento que ele tem é algo normal, é algo aceitável. Ele não vê isso como um problema, isso não causa sofrimento para ele, né? Já no toque, quem tem toque tem um sofrimento, tem uma angústia, né? Com aqueles pensamentos, com aquela ansiedade que está elevada, com os comportamentos. No transtorno de personalidade, já não tem esse sofrimento. A pessoa tem padrão de perfeccionismo, um padrão muito rígido para lidar, às vezes, no relacionamento, no trabalho, e ela está bem assim, ela não vê isso como um problema. Ela lida bem com o perfeccionismo, ela exige, às vezes, muitas das vezes, isso do outro. Já no toque, não, já tem ali um sofrimento interpessoal, né? Onde a pessoa lida ali cotidianamente com esses pensamentos disfuncionais, com esse aumento da ansiedade e com a compulsão. No toque, eu citei no começo a questão da definição, que eu acho sempre muito importante quando a gente pensa em toque, discutir toque, lembrar das questões de definição. E eu sempre penso e sempre falo que a principal diferença, né? O que a Bruna falou está absolutamente correta, mas a principal diferença, na minha visão assim, mais clara, é que o toque, a pessoa com toque, ela entende, sabe o quanto aquilo é disfuncional e irracional. Enquanto a pessoa com transtorno de personalidade, obsessivo-compulsivo, para ele não há disfuncionalidade, aquilo é absolutamente compatível com a situação de vida dele. Então a questão do ego sintônico, ego distônico, é isso. Essa na minha visão, é o que difere mais, né? Os dois têm padrões de comportamento relativamente semelhantes, não são absolutamente iguais, mas no transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, a pessoa faz aquilo, mais comum, pessoalmente, rituais também, mas principalmente organização, né? Ser mais muito estruturado, muito inflexível, mas para a pessoa aquilo é absolutamente normal. Isso causa prejuízo aos outros que estão em volta, mas para ele está certíssimo de fazer aquilo porque aquilo é correto. No toque, gera sempre um sofrimento muito grande para pessoas em volta também, mas para o próprio paciente, porque ele sabe que aquilo não é certo, mas ele não consegue deixar de fazer. E na questão dos familiares, como os familiares podem lidar com pessoas que têm toque? Né? Porque eu acho que é importante também, que a gente, querendo ou não, tem uma dificuldade de lidar também com eles. Eu acho que o mais importante é tentar a família valorizar o que o paciente consegue de ganho no sentido do que ele tem de sucesso dentro do tratamento, de quando ele consegue lidar de alguma forma com aquilo e não valorizar o problema, o toque, o transtorno, a disfunção. Né? Para mim, essa é a principal questão. Né? Então, assim, tentar valorizar o que o paciente consegue ter de avanços de um tratamento e não valorizar as disfunções que ele tem pelo próprio toque. Não sei se a Bruna quer acrescentar. Só acrescentar que a orientação da família é muito importante, né? Quando o paciente ele inicia o tratamento e a família às vezes não tem noção do que se trata, de como que aquilo ocorre, fica muito mais difícil. Então, a partir do momento que tem uma psicoeducação familiar ali, a própria família pode ajudar o paciente, né?
E muitas das vezes, o que pode ocorrer? A pessoa tem ali os rituais dela dentro do toque específico da forma que ela que apresenta, e a família acaba entrando um pouco naquela linha do que o paciente apresenta. Então, por exemplo, se o paciente lava as mãos muitas vezes, a família, se tiver uma forma de facilitar isso, ela acaba facilitando, ela vai se adequando ao problema do paciente, e isso não é funcional, né? Então, a ideia é que a família receba uma orientação, receba uma psicoeducação sobre como que entenda os critérios para ajudar o paciente no tratamento. Quais fatores biológicos, psicológicos e ambientais mais influenciam no surgimento do toque? Biológico, quando o paciente tem parentes de primeiro grau, mãe ou pai, não é uma regra que se eu tenho minha mãe que tem toque, que eu vou desenvolver toque, né? Mas a pessoa ela é mais predisposta. Sobre fatores psicológicos, pessoas que têm, às vezes, muitos pensamentos disfuncionais, né, muitas interpretações adaptativas sobre a vida, acaba ficando ali mais predisposta, né, a desenvolver, às vezes já tem algum outro quadro, então ela acaba ficando mais suscetível ao toque. Do fator ambiental, a gente pode imaginar traumas, a pessoa que passa por um trauma, passa por um tipo de abuso, um tipo de acidente, né? Essa pessoa acaba ficando mais suscetível, mas entendendo que é um contexto muito amplo, né? A gente utiliza aí algo multifatorial, né? Então várias coisas vão estar presentes para esse desenvolvimento. Os quadros psíquicos hoje eles têm que ser pensados como sempre multifatoriais, né? Usa muito o termo biopsicossocial, né? Existe as questões de hereditariedade. Eu sempre digo que os pacientes se preocupam muito se é hereditário o problema deles, e eu sempre digo que você não herda um transtorno mental, é preciso que você, além de uma predisposição, você tenha outros fatores que desencadeiam. A Bruna falou bem, traumas, ela tinha citado no começo, né, de disfuncionalidade com relação à serotonina, algumas alterações em circuitos neurológicos, principalmente gânglios da base, enfim. Mas tudo são hipóteses. Em psiquiatria, e eu vou falar mais especificamente de psiquiatria, tudo é muito, a gente tem hipóteses, né, com relação a algumas questões, algumas disfunções neurológicas, neurológicas ou estruturais, né, ou do funcionamento neuronal, mas elas são hipóteses. Mas tudo isso que ela falou, é importante a gente entender que tem fatores biopsicossociais. São os traumas, né, as questões próprias de hereditariedade, tá, são os mais importantes. O tratamento ele busca eliminar completamente essas obsessões e compulsões ou ajuda melhor o paciente a lidar com elas? No sentido de que se cura, né, o quadro. Então, geralmente, quando a pessoa apresenta o quadro de toque, ela vai fazer ali um tratamento para ela reduzir os sintomas, reduzir o prejuízo ao longo da vida dela. A gente não pode afirmar você está curado 100%, né? Isso vai demandar um tratamento psiquiátrico certinho, vai demandar a terapia, a adesão desse paciente, né, no tratamento também. Então, o tratamento desse paciente, ele visa o quê? A partir do momento que a pessoa entende o que ela tem, que ela consegue dar conta de trabalhar e de reduzir esses sintomas, ela tem uma qualidade de vida melhor, ela tem uma funcionalidade melhor para poder lidar, né, com o próprio quadro. Então, uma vez que ela entende, que ela consegue ter ali uma remissão daqueles sintomas, é um certo controle, né, que ela acaba desenvolvendo sobre o próprio quadro. De modo geral, os tratamentos, todos os quadros psíquicos nos transtornos mentais, ele sempre busca melhoria na qualidade de vida, melhorar a funcionalidade. Eu costumo dizer que a gente precisa pensar nos transtornos mentais como doenças crônicas, né? Não quer dizer que, como doença crônica, não quer dizer que você vai ter que tomar remédio ou fazer psicoterapia absolutamente direto para o resto da vida. Mas você sabe que em algum momento você pode, como em qualquer doença crônica, precisar novamente desse suporte. Mas é preciso que, principalmente no início, no diagnóstico, e que você estruture uma melhora mais consistente, que isso seja uma coisa mais rigorosa. Mas, de um modo geral, né, no toque, como outros transtornos mentais, a ideia é sempre melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida do paciente. Para estudante de psicologia, quais são as competências e posturas fundamentais ao lidar com o paciente com toque? No caso, estudando psicologia ainda? Então, vamos supor, né, que vocês vão fazer um estágio, vão aí atender uma clínica, né, e vão lidar com algum quadro de toque.
Primeira coisa é se informar, né, entender o que vocês têm como base dentro da psicologia, se for da TCC, dentro da TCC, que vocês possam estar usando para atribuir, para ajudar essa pessoa, né? Técnicas específicas que vão estar ajudando. Então, você estuda aquilo especificamente dentro do quadro que aquele paciente apresenta, entender a vida pregressa dessa pessoa, como que o toque se apresenta na vida dela, quais os prejuízos. E na medida que vocês vão alinhando isso, vocês vão conseguindo levar uma certa melhora da qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, como qualquer outro quadro psicológico, vocês vão lidar, no sentido mesmo de entender sobre aquilo, estudar sobre esse quadro, entender quais ferramentas, quais estratégias dentro da psicologia vocês podem estar usando com cada quadro. O que costuma dificultar a busca por ajuda e como podemos reduzir o estigma em torno do toque? Dificultar a busca por ajuda, como em todo transtorno mental, principalmente estigma e preconceito, né? Sem dúvida é o que costuma mais dificultar, né? Como reduzir esse estigma, eu sempre entendo que gerando educação. As pessoas entendendo melhor como funciona, o que é o tratamento, isso é a melhor forma de quebrar estigma e preconceito. Eu não vejo uma outra forma mais direta, né, de a gente conseguir melhorar isso, né, com educação principalmente. Estimulando o paciente que ele procure, que ele não tenha medo, que ele não tenha receio, que ele não vai ser julgado, né? Anteriormente, não falou sobre competências e postura, né? Eu sempre digo que tentar se colocar sempre no lugar do paciente, né? Ter uma boa empatia, uma boa troca, né? Empatia do ponto de vista do tratamento, que não é se colocar no lugar dele para sofrer com ele, é se colocar no lugar dele com o seu conhecimento, com o seu insight, com as suas técnicas, para que você possa ajudá-lo a sair de onde ele se encontra. Quais são os impactos do toque na rotina, nas relações pessoais e na vida profissional do indivíduo? Principalmente quando a gente fala da vida interpessoal, da vida social da pessoa, fica muito prejudicada, né? As relações familiares, a relação com o parceiro, com os amigos. Então, essa pessoa que às vezes está constantemente ali tendo pensamentos obsessivos, geralmente pensamentos ruins, ela vai acabar tendo um aumento da ansiedade que por si só já traz um prejuízo funcional, onde essa pessoa vai estar evitando, às vezes, fazer uma viagem, evitando visitar um familiar, um amigo, ela acaba ficando mais reclusa. E por ela apresentar as manias, os rituais, ela não vai ficar tão à vontade, às vezes, de estar perto de um amigo, de estar, às vezes, num momento de lazer, ela vai ficar mais reclusa, né? A própria ansiedade, quando está mais alta, já gera muitos prejuízos na funcionalidade da pessoa. Então, a pessoa tem uma tendência maior ao isolamento, evita, às vezes, atividades diárias. Então, a ansiedade por si só, causada ali no meio do toque, já vai ser o suficiente para trazer esse prejuízo. Pacientes com toque, é muito comum eles gastarem muito mais tempo em algumas atividades por conta dos rituais. Então, é simples a gente entender, por exemplo, que uma pessoa com toque, ela não consegue, dependendo do tipo, claro, né, mas em algumas situações, levantar, como a maior parte das pessoas, 20, 30 minutos antes, tomar um banho, trocar de roupa e sair. Ela gasta muito mais tempo, então é muito cansativo para ela, todo esse processo. No trabalho, a mesma coisa, tudo sempre muito mais cansativo. Na vida, você imagina, na vida profissional, no trabalho, nas suas rotinas, tudo isso muito mais, muito cansativo, leva muito mais tempo, né, e sofrimento para a pessoa. O paciente entra no processo de evitação, né? É melhor eu evitar ter que sair porque eu tenho que praticar todo aquele ritual e tem alguém me esperando, então acaba entrando no comportamento evitativo para não lidar mais com esses prejuízos, né? A terapia cognitivo-comportamental é especialmente a técnica de exposição e prevenção de resposta. É considerado tratamento de escolha. Como funciona na prática? Então, essa terapia, né, é a mais indicada no tratamento de toque, dentre outras técnicas que a gente utiliza também, né? Como que funciona essa exposição? A gente tem que ter até uma cautela quando se fala de exposição, né? Não precisa jogar na piscina se você aprende a nadar, né? Então tem que ter uma certa cautela. Como que ela funciona? A gente trabalha com uma exposição, ou exposição imaginária, ou uma exposição em vivo, que é aquela exposição ao vivo, vamos dizer assim.
Por exemplo, geralmente poderíamos iniciar essa técnica expondo o paciente com, por exemplo, uma foto, um vídeo ou imaginando algo. Imagine você pegando na maçaneta lá da rodoviária. Vou supor que ele tem um toque de limpeza ali. Então ele não iria pegar na maçaneta de um banheiro da rodoviária por medo de contaminação. Então, só da pessoa imaginar, ela já tem uma elevação, um aumento da ansiedade, né? Então, quando a gente vai fazendo gradativo, a gente põe essa pessoa a imaginar. Imagine se você nessa cena. Vamos supor que ela tem um toque agressivo. Imagine você com uma faca na mão, né? Então, a pessoa começa a imaginar ela nessa cena, vai tendo uma habituação também ali naquele momento do cérebro. Então, eu habituo que eu estou me imaginando várias vezes, pegando na maçaneta ou colocando a mão numa faca, eu vou passando por um processo de habituação. A partir disso, a gente pode ir avançando, né, de forma gradativa, de forma gradual, no sentido de colocar esse paciente mais frente àquele estímulo. Por exemplo, vamos pegar agora, né, na maçaneta ali da sala, onde eu tenha condições de estar trabalhando com esse paciente. Então, esse paciente, pouco a pouco, de forma gradativa, ele vai se aproximando ao estímulo aversivo, que é aquilo que ativa o toque dele. Primeiramente é feita uma lista ali, onde a gente vai identificar o que é mais ansiogênico, o que é menos ansiogênico. A gente começa do menor para o maior. O que menos te causa essa ansiedade? O que menos causa é eu pegar o celular e depois lavar a mão. Então a gente começa por aí. O que te causa mais ansiedade? Pegar na maçaneta de um local público. Então a gente deixa por último. Então a gente gradativamente vai fazendo essa exposição do paciente com aquele estímulo aversivo, que mais causa ansiedade e toque. Na medida que isso vai acontecendo, ele vai entrando nesse processo de habituação e aí vai acontecendo essa redução da ansiedade, porque o corpo, o cérebro começa a entender que nada vai acontecer. Eu imaginei, não aconteceu, eu peguei na faca e nem por isso matei ninguém, eu peguei na maçaneta, não morri de contaminação, então a pessoa vai passando por uma habituação. Isso eu citei 2 exemplos aqui, isso vai entrar dentro do critério de cada toque. Tem vários tipos de toque, né? Então, tem o toque religioso, por exemplo, né? Que a pessoa imagina ali uma cena, alguma coisa ali a nível de religião, então ela precisa pedir perdão. Então, se você não pede perdão, o que acontece? Então, ele vai estando exposto àquele estímulo até passar pela habituação. Nisso, a ansiedade vai reduzindo. O segredo de tudo aí, gente, é só a ansiedade, mais nada. O toque nada mais é que uma ansiedade exacerbada, que vai canalizar ali. Na medida, então, que a gente consegue reduzir, controlar essa ansiedade, eu não preciso mais ter a compulsão. A ansiedade que gera essa angústia, o desconforto, é que leva a pessoa a repetir. É o medo, né? A ansiedade. Né? Eu já vi vários casos, tem paciente que fala que está lá no volante dirigindo e vem um pensamento, eu vou matar aquela mulher na faixa agora. Então, a pessoa que vai atravessar. E ali, ela repete um padrão para ela, que ela acredita que vai matar aquela pessoa na faixa. Quando você trabalha e essa pessoa entra num sistema mais racional de entender que ela não vai fazer isso porque ela sabe que isso não é da índole dela, que isso não é uma coisa que ela faria de verdade, ela começa a não acreditar, a não dar tanta ênfase mais nesses pensamentos. Então existe uma redução da ansiedade. A ansiedade reduziu, vai estabilizando o quadro. Então vamos para encerrar. Que mensagem vocês deixariam a quem convive com uma pessoa com toque ou tem medo de buscar tratamento? A mensagem que eu deixo para as pessoas é que elas não tenham medo de procurar tratamento, que elas que elas rompam essa questão do estigma, do preconceito, que elas estejam abertas a buscar essa ajuda, que os profissionais são capacitados para ajudá-las e que elas vão se sentir melhor, é possível diminuir o sofrimento delas para que elas se sintam melhor, vivam com mais qualidade de vida. Só mesmo complementar, isso mesmo, a busca pelo tratamento, né? Não teria muita outra coisa para se dizer do que eu posso dizer, né? É buscar o tratamento. Porque o tratamento é o meio que a pessoa tem de reduzir esse prejuízo, ter uma melhor qualidade de vida. De, às vezes, não ter mais sintomas no dia a dia, na medida que um tratamento se estabiliza ali, ela conseguir ter uma vida funcional. Nós queremos agradecer, né, doutor Pedro, a Bruna, né, por terem aceito o nosso convite, por estarem aqui conosco, compartilhando esses ensinamentos.